Já ouviu falar de evolução de obra? Sabe o que significa? Para que serve? Quanto é? Tem dúvidas, né? Para quem já trabalha, quem nunca perdeu uma venda por conta da evolução de obra? Eu já perdi muitas já. Até eu entender e poder explicar para o cliente que é o melhor cenário. Mas esse nome, evolução de obra, realmente assusta, né? Evolução de obra. A gente sabe que o cliente tem a sensação que está pagando algo que não é dele, que é da construtora e ele está pagando. Então é ruim por conta disso. Mas a gente vai reverter isso aí, a gente vai ver exatamente como a gente lidar com isso, tá? Então, mas a gente não tem como falar de evolução de obra se a gente não entender sobre o crédito associativo, tá? É o crédito associativo que gera essa evolução de obra, é que dá a diferença aí nesse... Então, para a gente entender sobre crédito associativo, a gente precisa entender primeiro como foi anteriormente. Como é que era antes da evolução de obra, do crédito associativo. Que é o modelo tradicional. Por exemplo, hoje a gente vai encontrar obras que são no modelo tradicional e obras que são no modelo do crédito associativo. E para a gente entender como é que funcionava no tradicional, aquela ilustração ali explica um pouquinho. A empresa, a construtora, ela quer construir um empreendimento. O que é que ela fazia? Ela vai até o banco e, ó, quero construir um empreendimento tal. E ela já tem lá todo o projeto do empreendimento aprovado, apresenta ao banco aquele empreendimento que ela está fazendo e ali o banco vai lá e libera o recurso para ela. Isso quando a construtora não tem recurso próprio, quer usar o dinheiro do banco. Ou seja, ela vai no banco e pede um empréstimo para iniciar as obras. E ela se responsabiliza com o banco. Ou ela tem recurso próprio e ela decide construir. Então, dessa forma, a empresa vai até o banco e depois a empresa e o cliente se relacionam ali e existe a venda. O cliente só faz a compra com o banco, ele só inicia o processo com o banco lá na frente, depois que o imóvel está pronto. Então, normalmente funciona assim. O cliente ele vai pagar em torno de 30% do valor do imóvel. Vamos falar aqui do imóvel de 100 mil para ficar fácil. 30 mil reais ele vai pagar durante o período da construção, que normalmente é um período mais longo, que vai de 3 a 4 ou 5 anos, dependendo da obra. Então o cliente faz aquele fluxo ali durante esse período, certo? Depois é que ele vai e faz o financiamento. Sendo que o que é que acontece? Esse financiamento dele, que seria 70 mil, durante esses 3, 4 anos, está sendo corrigido pelo INCC. Não só o financiamento, mas todo o saldo que o cliente tiver com a construtora é corrigido pelo INCC. Então, imagina, o cliente financia hoje, ele tem uma renda para financiar 70 mil, está comprando um imóvel na planta, está pagando esses 30 mil parcelado em 4 anos, ficou bem flexível para ele. Mas esses 70 mil, quando for daqui a 3, 4 anos, não é mais 70 mil. Quanto é? É esse período todinho de correção. Por mais que a gente dê uma projeção, nunca vai ser exata, porque a gente não sabe quanto vai ser o INCC do mês que vem. O que a gente tem é um histórico dos últimos anos. E aí a gente consegue olhar com esses últimos anos e dizer, olha, de um ano para outro oscilou tanto, de um mês para outro oscilou tanto, a média, a ideia é essa, tá? Então, esses 70 mil, a gente vamos colocar aqui que ele vai ser 100 mil reais. Ou seja, o cliente tem que estar daqui a 3, 4 anos preparado para financiar 100 mil reais e não 70. Outro fator, a documentação. Ele só vai pagar no momento em que ele receber o imóvel. Isso no crédito tradicional, dessa forma tradicional. Ele não vai contratar em cima ali, ele vai contratar em cima do valor do imóvel na época. Então, ou seja, ele está comprando um imóvel na planta que vale 100, quando estiver pronto esse imóvel está valendo, um exemplo, 150. Então ele vai pagar essa documentação em cima de 150, certo? E o financiamento também vai ser ali aquela diferença corrigida. Então era assim que funcionava. O que é que acontecia? Muitas vezes as empresas não tinham condições de terminar a obra, não conseguia cliente suficiente, ficava com muito estoque quando conseguia terminar a obra, ou não, os clientes destratavam.
Se o cliente ficasse desempregado, o que é que ele fazia? Opa, eu vou deixar de lado esse imóvel, não vou pagar mais, vou destratar. E aí ficava a construtora com várias unidades, porque não estava um negócio amarrado, era um negócio solto, em que o cliente podia desistir facilmente. Então, o cliente pagava, mas perdia algum valor, claro, do que ele dava, mas, enfim, ele ficava muito solto para desistir. E foi daí que surgiu o crédito associativo. E essa é a grande diferença. Esse crédito associativo começou, pelo menos eu comecei a acompanhar no momento ali do programa Minha Casa Minha Vida. Que como é que funciona o crédito associativo? A empresa lança o empreendimento, ela não coloca a venda inicialmente, ela faz um pré-lançamento, ela dá a informação de que vai lançar aquele empreendimento. Para quê? Para atrair interessados. Em vez da empresa ir diretamente ao banco, é o cliente que vai ao banco. Mas antes disso, a construtora já foi ao banco, apresentou toda a documentação do imóvel e toda a documentação da empresa e diz: a gente está apto, a gente está regular para conseguir o financiamento. Sendo que ela precisa de uma coisa, é o chamado demanda mínima. Ou seja, o banco exige, além da documentação, o banco exige uma quantidade mínima de compradores. Então por isso que essa empresa já sai na frente fazendo divulgação para conseguir pessoas interessadas para representar essa demanda mínima, que vai variar aí, gente, de 15% a 40%, dependendo do relacionamento da construtora, do valor do empreendimento. Então vai ser isso de 15% a 40% das unidades de clientes, né, que vão ter que ter ali para essa demanda mínima. Quando bate essa demanda, é o momento em que a construtora assina com o banco. Todos os clientes vão assinar ali com o banco. Então essa obra ela passa a ser financiada. Então o crédito associativo nada mais é, o banco é sócio da construtora. O banco, ele libera o recurso para a construtora. Assim que essa demanda mínima assina, essas quantidades aí de 40%, 15%, 20% do imóvel assina, esse dinheiro é repassado para a construtora, conforme a construtora avança na obra. Isso dá uma segurança maior para o cliente, porque faz com que a obra seja entregue, faz com que o cliente tenha onde recorrer, ele não só tem a construtora para cobrar, ele tem um banco para cobrar, porque o banco também está financiando essa obra. O banco não repassa o valor de uma vez, o banco passa esse valor conforme a obra avança. Então, conforme essa obra avançou, é que o banco vai passando, vai lá um especialista do banco fazer a medição da obra para dali poder repassar os valores que foram ali contratados. Então, o que é que gera de despesa? A despesa de documentação do imóvel seria talvez o ponto difícil, porque o cliente ele vai ter que entrar com os valores de entrada e assumir a parte do banco já de imediato, nos 3, 4 primeiros meses aí. Porém, ele está fazendo uma escritura no valor abaixo do que esse imóvel vai ser. Ele comprou o imóvel por 100, ele vai estar escriturando ali o imóvel por 100 e não por 150 quando ele estiver pronto. Então, o percentual que ele vai pagar em cima da escritura, com certeza, vai ser menor no crédito associativo. Além do que muitas construtoras hoje colocam isso já incluso no preço, para facilitar a venda. A correção de INCC que ia ter até a entrega das chaves, não tem mais. Ela só vai funcionar, só vai acontecer até a assinatura do banco. E em muitos casos tem construtoras que não cobram, quando essa assinatura é rápida, é 30 dias, 40 dias, muitas vezes elas não cobram. Então, essa correção não vai ser de anos, vai ser só apenas de 30 dias. O que é bom para o cliente? O cliente está comprando um apartamento, como a gente falou aqui, de 100 mil, vai financiar 70 mil. 70 mil. Esses 70 mil ele vai pagar a parcela, sei lá, de, um exemplo, R$400, R$500. Mas ele só começa a pagar essa parcela depois que está morando, certo? Então, se ele começa a pagar depois que está morando, a gente sabe que a parcela de financiamento, ela está inclusa taxa de administração, o valor que ele pediu emprestado, os juros, enfim, seguro. Como ele só começa a pagar essa parcela depois que está morando, então o que é cobrado agora? Apenas o seguro da obra, que é o que chamam de evolução de obra, certo? Que é um conjunto ali de cobrança, é o seguro dessa obra que está sendo cobrada conforme a construtora avança. Avançou 10% de obra, esse seguro também ele avança.
Entenda que no início, quando esse cliente contrata o financiamento, a obra dele está em 0%, não tem nada. Passou um mês, essa obra já está em 10%. Então essa cobrança ela vem em cima ali exatamente de 10% da obra, até o momento de chegar a 100%. Então assim, a cobrança da evolução de obra, ela é crescente, ela começa num valor menor e termina num valor maior. Mas porém, ela é melhor do que o INCC, porque o INCC é uma variação que você não tem o controle, você não sabe quanto vai ser mês que vem, quanto vai ser daqui a um ano e aquele valor está sendo corrigido. A evolução de obra ela dá garantia que o cliente vai ter uma parcela congelada lá na frente. Então, o primeiro ponto para a gente não perder venda por conta de evolução de obra, primeiro a gente deixa de chamar de evolução, que esse é o nome vulgar que a turma chama, a gente chama de seguro. Então, fala para o cliente ali, alguém tem uma caneta aí? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu chamo aqui para o cliente de seguro MIP. Não é só isso. A evolução de obra está incluso isso também. Mas, para simplificar para o cliente, a gente trabalha aqui, ó. Você só vai ter o custo do seguro. Esse seguro MIP, que é morte, invalidez permanente. Ou seja, se alguma coisa acontecer com o cliente, é um casal ou uma pessoa sozinha, se alguma coisa acontecer, esse imóvel é quitado no período da construção, porque já está assegurado pelo banco. O imóvel já está escriturado e registrado para o cliente. Mesmo estando em construção, o imóvel já é do cliente, já está no nome dele. Então, esse seguro é esse aqui, morte e invalidez permanente, tá? Se alguma coisa de morte ou de invalidez acontece com o cliente, ele está ali assegurado. E se a construtora não tiver condições de tocar a obra, a Caixa tem por obrigação colocar outra empresa para terminar essa obra. Então, é um processo muito mais seguro.